Gente, muito boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live sobre técnicas de vendas, né, Gilson? Sim. É uma coisa que, sem as pessoas perceberem, que os vendedores, muitas vezes eles estão usando técnicas de vendas que têm nomenclatura e instintivamente eles estão usando. E hoje a gente vai trazer um pouco desse conteúdo, como que a gente usa, o que nos ajuda e os nossos clientes a venderem mais. Exatamente. Né? Quais são as principais técnicas, né? Meu nome é Marcelo Estival, sou consultor de empresas e atuo aqui em Curitiba e região há quase 10 anos. A proposta da consultoria, né, Gilson, é duplicar o seu lucro em um ano. Essa é a proposta. E o Gilson Cardoso, está aqui com a gente, dono da Top Level e também consultor de empresas, né, Gilson? Exatamente. Entrando nesse mundo aí com o meu amigo Marcelo, aí cada dia a gente está aprendendo. Né? Eu me coloco sempre como aprendiz, né, do negócio, né? Já sabe muito, imagina. A gente traz a vida real do empresário no dia a dia para tentar trazer aquilo que o empresário vive e para tentar trazer luz a o que uma consultoria traz de bom para uma empresa, né? E como faz a escala da empresa desenvolver. Eu vou te falar um pouco da consultoria, aquilo que eu sempre comento, né? O empresário já é um sobrevivente no Brasil e ele sabe aquilo que tem que ser feito. Boa parte das coisas que a consultoria traz, Sim. ele já ouviu falar, ou ele sabe que tem que fazer, ou muitas vezes ele sabe fazer. Muitas vezes. Verdade. Só que ele não tem tempo, ele não consegue dar foco nisso. Um dos problemas que a gente sempre fala do empresário é que ele não consegue dedicar nem 10% do tempo dele para a estratégia. Sim. Então, uma das vantagens da consultoria, fazendo um pouco de propaganda aqui, mas que é real, é que é um tempo que ele consegue, sentando comigo ou sentando contigo, para falar da estratégia da empresa dele. E também o pequeno empresário, às vezes, ele não acha que uma consultoria... Quando o pequeno empresário está ali no dia a dia, ele fala, a consultoria não é para mim, eu sou muito pequeno. E quando a gente faz essas lives, a gente consegue trazer uma consultoria que talvez a gente... Porque a gente sempre traz a realidade, né? Sim. E traz online, tenta fazer, nem que seja numa hora, trazer para ele o que a consultoria faz de melhor, né? Exatamente. E traz luz aí para a vida do dia a dia do empresário. E o pequeno empresário, ele já tem que pensar como um grande, né, Gilson? Exatamente. Ele já tem que pensar... Ou seja, se ele não pode pagar uma consultoria hoje, e no nosso caso é uma consultoria acessível, né? Repito, se você precisar, entre em contato que a gente vai poder te passar um orçamento que vai caber dentro do teu orçamento. Sim. Mas se você não puder contratar uma consultoria, estude, se prepare, dedique tempo para a estratégia e assista as lives, né, Gilson? Que aí tem bastante coisa, né? É isso mesmo. Já dá para aprender bastante. Então, a gente já fez uma live de vendas no ano passado. Eu até reimprimi ela, anotei vários pontos que eu acho que não vai dar tempo de falar hoje, de como estruturar uma área de vendas. Mas assim, incluir alguns assuntos relacionados a técnicas de vendas, né? Então, hoje a gente vai falar principalmente sobre essas técnicas de venda e sobre quais são os passos para uma venda eficaz. Exatamente. Geralmente eu simplifico os passos de uma venda, eu coloco de maneira muito simples, né? São 3 passos da venda, mas hoje a gente vai mais a fundo. Sim. Hoje seria mais um planejamento, né? Desde um planejamento até uma execução, né? Isso. Que venda não é só chegar na frente do cliente e usar técnica fria, né? Tem tudo um planejamento, né? Exatamente. Para que uma venda aconteça de forma sustentável e bem sucedida, ela tem que ter um planejamento, né? Exatamente. O que você prefere, Gilson? Começar falando das técnicas de venda ou dos passos de uma venda eficaz? Você é o capitão, eu só estou aqui como um anjo. Eu prefiro trazer primeiro esse paralelo de o que é uma venda eficaz, porque muita gente vai se identificar, né? Como é que eu faço uma venda eficaz? Sim. Como é que isso funciona, né? Tá. E você acabou de falar a primeira etapa de qualquer venda, qualquer negociação, na verdade. Toda negociação tem que ser planejada, porque quem não planeja perde sempre, né? Aquele que falha em planejar, planeja falhar. E numa venda não é diferente. Numa venda você tem que estudar o cliente antes de ir até ele. Não quer dizer que você tem que ganhar do cliente. Não é isso. Quer dizer que você tem que saber conhecer o teu cliente para trazer vantagens para ele também. Para você poder entender a dor dele e saber oferecer aquilo que ele precisa. Mas antes é importante planejar. E aí eu vou te dar um exemplo de planejamento que me marcou muito, Gilson, que me lembrou de quando eu fui instalar o televendas dentro de uma multinacional. E aí eu não sabia nem por onde começar, eu tinha pouca experiência em vendas na época, né? E aí eu pensei, poxa vida, eu vou procurar benchmarking, né? Para poder instalar esse canal de televendas. Aí onde é que nós fomos? O meu diretor ligou pro diretor da BR Foods e nós fomos até lá e fomos tentar entender como é que funciona o canal de televendas deles, o que eles fazem de diferente e tal. E a coisa que mais me marcou lá é que eles tinham uma coisa chamada um minuto de ouro. Ou seja, tinha uma série de ferramentas lá que a gente ia precisar,
que era o discador, que era o software de CRM, tudo isso, ok? Mas eles tinham um processo que era o minuto de ouro. O que era o minuto de ouro? Todo cliente que o software ia telefonar antes, ia ligar antes, dava um tempo na tela de 1 minuto, aparecendo as principais informações da última compra do cliente, as principais informações do cliente, potencial, concorrentes que ele compra, tudo aquilo, a história da última conversa, etc, né? Nome do cachorro, nome da esposa, se o filho ficou para recuperação, tudo. O cara tinha 1 minuto para estudar o cliente. Sim. Tudo bem, dependendo do segmento que você está, 1 minuto é muito pouco. Sim. Por exemplo, nós fomos fazer uma venda essa semana. Poxa, foi uma venda de consultoria, a gente dedicou muito mais tempo para estudar o cliente, né? Por quê? Porque a gente tinha esse tempo, mas por menor que seja a venda ou por mais simples que seja a venda, você tem que fazer um planejamento, nem que seja em 1 minuto. Em 1 minuto. Boa regra. Né? Então, planejamento, planeja a tua venda antes de mais nada, né? Todo cliente que você for. E entenda se esse cliente está dentro do teu público-alvo, senão você vai lá para perder tempo. Quer ver um detalhe importante do planejamento da tua venda, Gilson? É fazer a confirmação no dia anterior ou no próprio dia se o cliente pode te receber. Senão você pode perder teu tempo. Está dentro de um planejamento da tua venda. Próximo passo, né? Aí a gente fala sempre dos 3 passos da venda, né? Abordagem, qualificação e a apresentação. O que é, nas minhas palavras, eu sempre falo que é o quebra-gelo, a conexão com o cliente, depois você ouvir a dor do cliente e depois você oferecer aquilo que você tem. Mas vamos falar do primeiro passo que ele está dizendo aqui, a abordagem, né? Como é que é essa abordagem? Como é que tem, na tua visão, Gilson, quando você chega num cliente, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega num cliente? Cara, é muito relativo isso, sabe? Eu vejo assim, clientes falam, você tem que entender muito com quem que você vai falar e você tem que se preparar, né? Eu, quando chego no cliente, a primeira coisa é que a gente tenta deixar o cliente, o ambiente mais descontraído possível. Isso deixar o cliente falar, conexão, conversar com o cliente, né? Principalmente se for uma ligação, uma reunião fria, o primeiro contato, que você não tem um resgate, né? Você tem que se apresentar, deixar o cliente falar, entender a lógica daquilo que você está vendendo, né? E tentar deixar a situação ali para entender o que o cliente está pensando, né? E daí depois você deixa ele falar um pouco e daí você começa a entrar realmente numa venda, né? Mas aí você falou uma coisa muito importante, depende do cliente. Sim. Por exemplo, eu nunca esqueço do exemplo do Toninho. O Toninho era um vendedor muito experiente. E o Toninho era baixinho, gordinho, carequinha, do jeitinho dele, mas todo mundo amava o Toninho. A gente adorava ele, porque ele era um cara muito simpático, né? E ele me levou para visitar, ele vendia peças para janelas, era um cliente meu. E aí a gente chegou lá, ele já conhecia a dona da empresa, né? Era só mulher lá dentro. Cara, ele ficou 1 hora no papo furado com a mulherada. Não tô nem dizendo que tá certo esse tempo todo, mas chegou e falou assim, eu tô pensando em fazer um penteado novo aqui, o que vocês podem me recomendar? O cara era careca, né? Aí as mulheres davam risada e não sei o quê. E escuta, tem uma pipoca aí, ó. Próxima vez que eu vier, eu quero pipoca, que senão eu não venho mais. Daquele jeito dele. E a mulherada adorava, né, cara? E, ai, me fale mais. Então, Toninho, que você conta de novo, não sei o quê, cara. Uma venda recorrente, né, que ele fazia, provavelmente, né? Na verdade, fazia uns 2 meses que ele não ia lá, mas quando ele ia lá, ele fazia alegria lá, né? Ficou 1 hora no papo furado, e eu olhando. Aí, de repente, ele falou, bom, vamos falar de alguma coisa aqui? Senão a gente fica só enrolando aqui. Claro, Toninho, pode mandar ver o pedido aí. O que você acha que eu tenho que comprar? Você acredita nisso? Eu acredito. E aí, fez a venda, ele só tirou o pedido. Ele ouviu um pouco da dor dela, mas a parte da venda mesmo, pós-conexão, foi de menos de 10 minutos. Então ele só ouviu, tá faltando isso, aquilo, eu tenho esse produto novo, mas ela já estava totalmente aberta para poder receber qualquer sugestão de introdução de produto, não sei o quê. Então, cara, faz sentido. Esse é o exemplo. Agora, tem clientes que são extremamente diretos, então você tem que ter percepção. Vai ter cliente, por exemplo, que você vai tentar contar uma piada e não vai nem, cara, vamos direto ao ponto. Exatamente. Eu tô com pressa aqui, vamos lá, o que você tem aí, né? É que a venda é muito por isso que você não pode vender qualquer coisa, você não vende, que nem fala, o vendedor que vende tudo para qualquer um, não existe isso, né? Eu acho que vender, na verdade, é deixar o cliente comprar. Eu sempre acredito nisso, né? Então, você precisa deixar o cliente falar, né? Antes de tudo. Então, provavelmente o Toninho, ele tinha as técnicas dele lá e ele conhecia o público dele, como que era falar, ele sabia como entrar, né?
Mas não é para todo mundo que é assim, né? Não. Tem coisas que você precisa desenvolver os passos para você performar uma execução e um fechamento de venda, né? Isso mesmo. Né? Aliás, vale lembrar aqui que essa etapa de conexão, muitas vezes, se é uma pessoa extremamente objetiva e ela percebe que você é extremamente objetivo, ela se conecta com você imediatamente. Sim. O cara é objetivo, você chega, tudo bem? Sei que o seu tempo é precioso, vamos direto ao ponto aqui, não sei o que, sei lá, de alguma forma você vai direto ao ponto, E você tem que você se conecta adaptar, com né? ele, naqueles... Desculpa te cortar, mas você tem que ser você tem que se adaptar ao teu cliente, não é verdade? Isso Se você mesmo. for mais, digamos, que a gente fala, tem gente que é mais dominante, né? Que são os quadrantes da venda. Um é dominante, outro é mais conformer. E se eu for mais conformer, você for dominante, eu tentar vender do meu jeito, você não vai comprar. Não, Né? não. Porque você é o comprador. Então eu tenho que tentar vender do teu jeito, né? Me adaptar, né? A gente chama isso de rapport. O que é esse fazer tal conexão. rapport que o pessoal tanto fala, né? Por exemplo, tem uma técnica de conexão, como fazer as pessoas te ouvirem, né? Esse é um vídeo que eu vi na internet que mudou minha vida. E ele fala assim, Julian Treasure, o nome do autor, vale a pena procurar. Como falar de uma forma que as pessoas queiram te ouvir. E foi numa época que logo que eu saí da empresa que eu trabalhava, então eu estava querendo me desenvolver e tal. Enfim, ele fala o seguinte, se a pessoa fala muito rápido, você tem que procurar falar mais rápido com ela para entrar numa sinergia com ela. Agora, se a pessoa fala um pouco mais devagar, você não vai continuar falando rápido porque você não vai conectar com ela. Exato. Então, só dando esse exemplo, né? Então você vai tentar fazer uma conexão com ela. Programação neurolinguística. É neurônio espelho isso aí, né, que se fala, né? Exatamente. Daí você se adequa à linguagem, ao tom de voz, à postura. Tanto é que você pode ver, quando, às vezes especialistas falam, se eu estou vendendo para você, eu tenho que me colocar da forma como você senta na cadeira, olhar do jeito que você olha no olho, falar no teu tom de voz, tudo isso conecta, tom né? de voz. E tudo isso vai conectando, né? Então, vai conectando. E são passos que você desenvolve que você nem começou a falar do teu produto. Porque as pessoas, elas só fazem negócio com quem elas gostam. Sim. E com quem elas confiam, na verdade. Então, não adianta a gente ter uma melhor técnica de venda, né? Que a gente vai falar um pouco de técnica também hoje, né? Vamos. Mas se você não conseguir o primeiro passo da venda, que é a conexão. E a conexão envolve tom de voz, postura, jeito de falar, velocidade, o assunto também. O assunto, né? Então... por isso que é bom estudar o cliente, a primeira etapa de planejamento, às vezes você tentar estudar um pouco mais sobre o cliente, para você trazer algum assunto pertinente para ele, ou falar algum assunto de interesse dele. Sim, né? isso mesmo. De algo que possa agregar, que você vai despertar o interesse. Muitas vezes o vendedor é tão bom, Gilson, que ele começa a falar de uma forma, por exemplo, ele começa a falar assim, daqui a pouco o cliente é que está imitando ele. Exatamente. O cliente também está falando desse jeito, nossa, sem ele perceber. Ele conseguiu transmitir o espelho dele. Ele conduziu, né? Né? Por quê? Porque ele gerou conexão, confiança, né? Essa etapa jamais pode ser ignorada. Você falou uma coisa muito certa, a gente compra de quem a gente gosta. Né? E essa pessoa, não estou dizendo que a pessoa está disposta a pagar qualquer preço, mas você abre portas para você poder aí sim agregar valor. Porque se o cara está olhando o celular enquanto você está falando com ele, você não está conectando. Né? Você, de alguma forma, ou você tem que dar um basta naquilo para chamar a atenção, ou você perdeu a venda. Ou ficar quieto, né? Ou fica quieto, até que ele solta o celular e... Desculpa, né? Só dando um exemplo, né? Exatamente. É verdade, exatamente. O silêncio às vezes é poderoso. Isso mesmo. Às vezes você falar pouco... é melhor do que você ficar falando, né? Isso. O tempo todo. E você percebe que eu dei uma pausa, né? Você falar pouco, mas você dar continuidade... Ou seja, essas pausas falam muitas vezes. Então tem tudo a ver com a programação neurolinguística, com a conexão. Isso mesmo. Né? Então, assim, essa parte de conexão de abordagem é essencial, mas aí vem a qualificação, que é um grande erro de muitos vendedores. Não saber qualificar, ser muito afoito, ter certeza que o que você vai oferecer para ele é exatamente cirurgicamente aquilo que ele precisa. Você passa por isso muitas vezes aqui, né, Gilson, quando você vai vender um carro. Poxa, se você não ouvir, a gente vai falar da técnica do spin selling, que está totalmente relacionada a essa qualificação. Mas se você não ouvir o teu cliente, você vai direto ao ponto já. Então, quer comprar isso aqui? Não é isso que eu quero. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo de qualificação. A pessoa está falando que quer uma roupa assim, assado, que não se sente com tal coisa, que tal coisa. Você já chega sem ouvi-la direito e já oferece uma roupa que não tem nada a ver com o que ela quer. Um carro que não tem nada a ver. Você queima
o teu momento consultivo, você queima. Ela percebe que você não... A gente vai falar de outra técnica aqui, que é a venda consultiva. Você acabou de se queimar como um consultor dessa pessoa. Quando você é um consultor dessa pessoa, você falou outra coisa. Você tem a confiança dela. Porque você é uma autoridade naquele assunto. Ela deixa de te ver como um cara que tem conflito de interesse e ela te vê como uma autoridade no assunto. Então, por isso que essa qualificação é essencial. Você ouvi-la de verdade, ouvi-la ativamente, né? O que é escuta ativa para você, Gilson, na tua venda, na tua percepção de venda? Escuta ativa é você realmente. Eu acho que não é só você ouvir, é você eu repetir, né? Na prática, você está falando, fala, o Marcelo está falando, pô, eu gosto da cor azul, eu gosto de um carro espaçoso. Ah, um carro espaçoso, né? Você vai conectando aquilo, você repete aquilo que ele está falando e está referendando tudo aquilo que ele vai falando, né? Sim. Ah, você gosta de carro espaçoso porque, você gosta disso porque o porta-mala é grande, não sei o quê. Uhum. Ah, eu quero isso para isso, sei lá, acho que é isso. Sim. Né? Você vai mapeando a necessidade do teu cliente ou o desejo do teu cliente, Sim. né? Toda venda acontece, você sempre fala, né? Por um desejo ardente ou uma necessidade latente, né? Então, você vai tentando identificar. Por exemplo, você deu um exemplo de um cliente que, não quero expor, né? Mas ele veio para comprar, não era o Jetta, né? Ele queria comprar outro carro. Então, Mas acho que foi hoje os meninos, né? Citaram, né? Ele veio para comprar um carro um hatch. Um Jeep, né? Não, ele veio para comprar um HB20 e a esposa queria acho que um Jeep e levou um Jetta. Um carro Nada mais a ver. alto, né? Um carro Nada a para ver. passeio, para aventura. Exatamente. De repente o coração dele bateu o desejo ardente e comprou o Jetta. Isso né? mesmo. Por isso que a gente fala que às vezes a gente não pode ter uns paradigmas ali e acreditar naquilo que o cliente está falando só, né? Sim. Não porque ele está mentindo, mas porque às vezes ele também está descobrindo as necessidades dele, né? Sim. Então cabe a você tentar entender. Por isso que é importante você deixar ele falar, né? Sim. Vai deixando falar, vai deixando o cara contar a história, vai tentando se conectar e na escutativa você vai anotando aquilo, né? Poxa, daí você vai resgatando, né? Vai resgatando e vai fazendo a conexão com aquilo que ele está querendo. Sim. Daí os meninos fizeram a conexão, ele falou, olha, eu vim ver o HB20 porque queria um carro barato, com parcela e tal, mas a hora que ele começou a falar que ele gosta de carro sedã, que gosta de sair para pescar, daí ele falou, cara, esse carro, assim, a hora que ele viu, só foi mostrar o carro para ele e acabou comprando um carro. Sim. Entendeu? Exatamente. Talvez seja isso, às vezes é só deixar o cara falar, né? Só deixar o cara falar. Então a gente falou da qualificação, que é justamente você entender o que ele está precisando, qual é a necessidade ou o desejo dele, para aí sim você apresentar o teu produto. Dá para fazer isso em todas as vendas? Poxa, não dá. Essa semana eu estava fazendo um treinamento de vendas para uma padaria. Qual o tempo que você tem para fazer uma qualificação do cliente? Eu acho que é 3 segundos, né? Porque a coisa é muito rápida mesmo. Até porque tem um cliente atrás na fila e você tem que tentar, no máximo, qual é a regra que eu sempre trago numa padaria, por exemplo? Cara, você tem a missão de sempre colocar no mínimo um produto a mais além do pedido do cliente. É oferecer algo a mais. Ticket, né? Mas, mesmo numa padaria, você pode fazer uma oferta a mais baseada no que você está lendo do cliente, nessa fase de qualificação. A pessoa está com uma roupa fitness, poxa, eu estou qualificando, vou oferecer um sanduíche natural. Quer aproveitar nosso sanduíche natural? Acabou de sair aqui. Isso. Ou ele está com o filho do lado, olha, a gente tem alguns bolos aqui bem gostosos, não sei o quê. Seu filho gosta de bolo de morango com chocolate? Acabou de sair. Ai, ele adora. Não fale que ele está ouvindo. Saiu um pãozinho de queijo quentinho agora, né? Isso. Tudo isso vai, né? E, Tudo é só oferecer. e você usar o poder da tua lembrança, da tua memória, por exemplo, o Pepezinho, ele adora pastelzinho de carne. Quando eu vou na Anjos Pães, o pessoal já pergunta, o Pepezinho, oi Pepezinho, quer um pastelzinho de carne? Daí ele já vê o pastelzinho de carne, já já tem que comprar 10 pastelzinhos de carne para ele. Então é essa memória, essa atenção no cliente, né? O McDonald's é especialista nisso, né? É especialista. É R$5,90 mais uma batata frita, né? Cara, e é automático, né? Um produto, né? Por isso que às vezes você tem que... É só falar, né? Só falar. O cara quer comprar um McLanche, sei lá, um lanche qualquer lá e eles falam, quer comprar uma batata frita? Você vai ganhar promoção, mais X ele vai fazendo reduzindo, né? a técnica do cross-selling, né? Cross-selling. Já vamos, e já vai entrar nessa técnica aqui a fundo, mas já vou pegar o teu exemplo que você trouxe, né? Mas assim, você sabe que esse desafio de você demonstrar valor do teu produto, você só consegue demonstrar, estava falando essa semana, você só consegue, Gilson, demonstrar valor do teu produto, sabe quem vende? Quem confia e conhece seu produto. É essa pessoa que vende. A gente só vende aquilo que a gente acredita.
Como que eu vendo consultoria? Porque eu tenho certeza que eu vou resolver o problema do meu cliente. Eu tenho certeza disso aqui. Não é de brincadeira. Sim. Por quê? Porque eu estudei isso, me preparei para isso. Porque já fez várias vezes, né? Não é uma teoria, né? Isso. Então, quando eu olho bem no olho do cliente, nós vamos resolver o teu problema. Sim. Ele confia. Ele fala, não, então vamos resolver. E outra, ainda fala assim às vezes, né, quando ele está na dúvida. Fizemos isso essa semana, né? Se nós, nesse primeiro mês, se você não gostar da consultoria, nós não vamos cobrar o senhor, a gente vai embora. E o senhor vai ganhar um mês de consultoria de graça. Porque a gente conhece, confia no produto. Porque o nome dessa loja é Top Level. Porque a gente sabe que todo veículo da Top Level é top. A gente tem certeza disso. A gente trabalha com justiça, com verdade, profissional. A gente esmiuça o mercado para achar os melhores carros. Verdade. A gente só compra os melhores carros. Então daí fica fácil de vender. Porque a gente confia no nosso produto. Isso mesmo. E acho que a gente vai falar... Eu tô achando legal porque a gente está nessa etapa do planejamento Sim. ainda, basicamente, né? É que a gente ainda não começou a falar da... Não. Da... A gente já foi para apresentação. Então, eu sempre acho assim, vendas, é interessante que o cliente nunca vai comprar pelos nossos motivos. Sim. E pelos motivos dele, né? Tudo isso que a gente vende, aumentar o lucro, mas não é isso que faz comprar. É o cliente enxergar que aquilo vai ser interessante para ele, Verdade. conforme as respostas que ele vai... Porque eu sempre acho assim, a melhor venda é aquela decisão que o cliente achou que ele está tomando. Uhum. Né? Então, que não é uma venda do empurra, é uma venda que é percorrido, digamos assim, por osmose, cada processo, cada etapa, que o cara toma a decisão e ele nem percebeu. Daí você não sacrifica, você não perde muito tempo com aquelas técnicas de fechamento, sabe? Sim, o vendedor foi só um facilitador, né? Um facilitador e foi deixando o cliente conduzir. Né? Vai deixando o cliente conduzir conforme aquilo que ele vai fazendo. Eu gostei muito que você falou, e é aquilo que eu acredito muito na venda, é uma escutativa. Uhum. E pode parecer simples, mas vendedor não escuta, cara. Vendedor não escuta. E ele tem dificuldade para entender isso, sabe? Por dois motivos, na minha opinião. Ou porque está ansioso, ou porque, cara, vai ser polêmico que eu vou falar agora, mas porque é um vendedor egoísta. Porque ele não está realmente pensando no cliente. Está pensando na meta. Está pensando na meta, resolver o problema dele, não o problema do cliente. E é natural o cara pensar na meta, o vendedor, ele tem que ser egoísta. Tem, mas naquele momento... Só que naquele momento ele tem que deixar o cliente falar. É um momento tem que o se cliente realmente se interessar pelo cliente. O cliente tem que achar que ele está tomando a rédea da situação. E daí ele tem que sair com aquela sensação assim, eu comprei porque realmente eu quis. E o cara sai, pô, eu peguei e fiz uma venda porque o cara... exprimiu o cara e fiz mais... Um vendedor bom, ele sabe quando ele vai dando desconto, teoricamente desconto, que o cliente vai negociando aquele desconto, mas ele já sabe que aquele cliente vai pedir, porque ele faz tanto aquilo, ele tem tanta expertise naquilo que ele faz, que o cliente, sabe que o cliente vai pedir um desconto naquele momento, e ele já sabe que o cliente chega, falou, porra, 10 mil, poxa, 10 mil você não faz por 9? Cara, 9 eu não consigo, mas vamos fazer 9,750. Já sabe que aquilo é natural. Sim. Ele já deixa, mas deixa o cliente com aquela sensação que está ganhando, entendeu? Sim. Mas porque ele percorreu todas as etapas da venda. E eu acho que o vendedor, ele é muito ansioso, ele quer vender. E a gente, em negociação, em venda, ainda mais quando a venda é mais complexa. Sim. Uma consultoria é uma venda complexa. Sim. Eu não posso chegar e vender para o cliente uma consultoria sem eu percorrer um cenário, né? Um cenário de onde que ele quer, onde que ele está. Onde que ele quer chegar. E como que a gente vai percorrer aquilo e como que a gente vai deixar e vai fazer com que ele alcance a dobra do lucro, a melhora do funcionamento da gestão empresarial dele ali, a diminuição dos encargos tributários, que talvez ele não saiba, mas a gente vai deixando ele conduzindo aquilo que ele vai se sentindo que realmente você vai me ajudar nisso, mas eu estou tomando decisão por eu realmente, você não está me, digamos, conduzindo, mas eu estou te conduzindo. Sim. Mas na verdade o vendedor bom, ele deixa o cliente conduzir, mas sem achar que está conduzindo, né? Isso, eu não acredito muito naquele vendedor que tem que falar muito, que força, né? Aquele que faz... Nossa, você está me fazendo lembrar, sabe o quê? Já não acontece mais no mercado, sabe? Já e era muito comum. Você lembra daqueles caras que queriam que se acreditasse que você ia aprender inglês em 1 ano? Sim. Meu, você não podia contrariar o cara. Não, você vai aprender em 1 ano. Meu Deus, ele não está me ouvindo. Sim. Aí chega uma hora que você cansava, tá bom, não, beleza, eu vou entrar em contato.
né? Por quê? Porque você não estava no controle da situação, Verdade. como você está dizendo. Era o Verdade. cara que queria te controlar. Eu te cortei, você estava na apresentação, né? Na Então, apresentação, na apresentação. beleza, desculpa. Não, não, mas relaxa. Mas Ah, você comentou um ponto muito importante. Ele sim, faz com que o cliente se sinta no comando, sim. né? Se sinta que não está sendo manipulado, não está sendo Exatamente. enganado. E não adianta, se eu não achar que, não adianta, se a gente não achar que está tendo um ganho real, a gente não, hoje em dia, com o grau de informação e complexidade que a gente tem, se você não deixar, ainda mais quando eu falo, se é uma venda mais técnica, mais difícil é, você tem que ter muito conhecimento e muito conhecimento sobre pessoas, né? Isso E deixar mesmo. as pessoas falarem, Mas né? e você sabe que essa parte de apresentar o produto, como é que você faz para apresentar o teu produto, né? Primeiro você tem que conhecer e confiar no teu produto, de Sim, verdade, sim, de verdade. Aí se vende. Mas só que mesmo assim você tem que estudar melhor o teu produto, claro, desenvolver um pitch de vendas, né, sim, Jus? A gente total. desenvolveu um pitch de vendas em vários momentos, inclusive aqui na Top Level, Sim, né? sim. Esse pitch de vendas envolve você. Posso dar um exemplo de pitch de vendas de uma lanchonete? Eu tenho uma lanchonete que eu atendo e aí a gente foi fazer o treinamento de vendas. E aí eu peguei tinha um vendedor lá que eu achei ele sensacional. Porque o que ele fazia? Ele fazia a técnica do upselling, que é você conseguir. Já vou falar da primeira técnica, né? Que ele conseguia fazer o cliente evoluir de produto. O que é a técnica do upselling? Quando o cliente pede, por exemplo, um hambúrguer normal, você consegue vender algo de uma categoria superior dentro daquele tipo de produto que ele está pedindo. Então ele chega para você. E ele foi fazer uma simulação com a gente e ele conhecia muito bem o produto, sabia como falar. Então ele chegou assim e falou, me dê um x-salada, por favor. Daí ele falava, bom, você quer um x-salada? Nós temos também os nossos hambúrgueres gourmet, que tem 150 gramas de hambúrguer, e é um blend de fraldinha com costela, e fica um sabor mais ressaltado, é um hambúrguer totalmente feito aqui dentro da casa, e o pessoal tem gostado bastante, porque é muito saboroso, não sei o quê. Então ele, claro que eu não estou Legal. falando tão bem quanto ele falou, mas o cara falou de um jeito que ele agregou valor no hambúrguer, isso é real. Ele Não, fez, ele agregou faz valor muito na sentido, venda. faz muito sentido. Aí, primeiro você fala o quanto de valor agregado tem no teu hambúrguer, para Verdade, depois verdade, falar do valor. O valor é sempre a última coisa. verdade, verdade. E você faz isso Para ele com... poder enxergar o valor, né? Você tem que mostrar o que é aquele produto para ele enxergar o valor, não é verdade? Sim, nem Né? todo cliente serve para ser seu cliente. E o cliente, por Também. exemplo, da Top Level, é um cliente que vai entender o valor agregado que tem na loja. Você me Que não é falou... que a gente não vende, como a gente não é o mais barato, né? A gente não quer aquele cliente que quer só para comprar por preço, né? Sim. Não é verdade? Ó, hoje mesmo, vou pegar outro caso. O Nilson me Aham, falou que fez uma venda essa semana passada aham, de um veículo 20% acima do valor da FIP. Eu nunca vi um carro ser vendido 20% acima do valor da FIP. sim, Mas era um carro de valor mais baixo e tal, sim. mas Diferente no mercado, no caso não diferente do tem, entendeu? mercado e Era tal, exclusivo. né? Ou seja, como é que você faz para vender um produto desse? Você não chega falando do valor. Se você chegar falando que o carro está 20% mais caro que a FIP, você não vai vender aqui e nem na China, em nenhum lugar do mundo. Você vai agregar valor à venda. Preço é igual oportunidade menos risco, né? Eu sempre falo isso. Preço, oportunidade menos risco. O que é isso? É 20% acima da FIP? É, mas a oportunidade que aquele carro representava é um carro que não tem quase, né? Sim. E tem outros produtos. E a oportunidade menos o risco, porque é um carro muito exclusivo, não é, é um carro simples, mas naquelas características pelo Naquelas mercado que tem, condições também. não tem. Então a oportunidade era muito grande. Sim. Então a oportunidade é alta. Sim. E o risco é pequeno, Sim. porque ele tem, é um carro muito novo e tal, o risco de dar um dano, e o cliente enxerga aquela oportunidade, que é um risco menor, a oportunidade é grande, o risco é menor, ele aceita pagar mais caro. Né? Preço é igual a oportunidade menos risco. Ele tem uma oportunidade alta, o risco baixo, ele aceita pagar mais caro porque é uma exclusividade. É uma equação, né? isso, né? É uma equação. Não, legal, legal, legal. Ou seja, a gente tem que saber demonstrar o valor do nosso produto Total. antes de falar o preço. Exato. Valor é diferente de preço. Primeiro você mostra numa venda, na hora da apresentação. A gente falou todas as etapas, falou do planejamento, falou da conexão, abordagem, falou de saber qualificar o lead, ou seja, ouvir a dor dele, ver se tem a ver com o que você oferece, com o que você vai oferecer dentro do teu... Mas a gente falou da apresentação. Na apresentação, que é a fase que nós estamos, a última coisa que você vai falar é o valor do teu produto, é o preço dele. Sim. Mas você vai falar do valor agregado do teu produto, os benefícios dele, os diferenciais, por que é um produto único, por que você está num valor acima da FIP? Porque esse vale. Você acha que, você que está todo dia nos empresários, você acha que os empresários perdem muita oportunidade por causa de não
desenvolver umas habilidades de venda? Demais, Acontece demais. muito isso no mercado, né? Sim, eu falando como aqui, nós falando, desculpa te cortar, Claro. mas parece básico, né? Aham. Cara, isso é básico, só que no dia a dia não faz, no dia a dia não agrega valor Não à treina a venda. equipe, né? Não Talvez não treina a desenvolve equipe, aquilo. esquece, fica É. nervoso, fica ansioso, tá sem paciência. Cara, para começar a você fazer uma boa venda, você tem que amar as pessoas. Vai parecer meio que um papo de igreja aqui, mas para você vender, você tem que amar o próximo. É Você tem que mal. querer o bem É, dele. exato. E para isso você tem que saber pensar na dor dele, fazer uma venda consultiva, ouvir o que ele realmente precisa, o que ele realmente Sim. quer, pensar em oferecer um produto que vai resolver o problema dele. Isso é amar ao próximo. Então venda também. Venda boa é venda, é amar ao próximo Eu acho que também. pequena empresa, porque pequeno empresário não é a empresa pequena, ela tem uma vantagem que ela não é um transatlântico que nem uma empresa, sei lá, uma multinacional, um Sim. banco gigante. Pequenos ajustes na pequena empresa faz eles aumentarem muito e é muito fácil você ver uma empresa que está indo mal das pernas com alinhamento de técnica de venda e treinamento de equipe alcançar o dobra do lucro muito facilmente, né, Marcelo? Sim, Porque, detalhes. porque eu fiz essa pergunta porque a gente vê isso toda hora, né? Você vai em qualquer lugar, as pessoas, vai num restaurante, as pessoas não vendem. Parece que é um mecanismo, tem o produto de exposição, chega lá, é um mecanismo, eu vou lá, sento, almoço, pago e vou embora. Né? E se a gente não desenvolve porque venda é tudo, né? O planejamento E ninguém vem. oferece nada a mais, não tenta aumentar o ticket, não É, faz um exatamente. upselling, um Mas cross-selling. isso é só, na minha opinião, é só técnica de venda. É só São técnica de técnicas que venda. são fundamentais, mas a Ó, gente não vou te faz, dar um né? exemplo clássico Né? de duplicar o lucro da É. empresa. Exemplo clássico, clássico, clássico. Uhum. Por exemplo, comentei contigo que uma das regras que eu coloco em padaria, mercados, seja lá onde for, que eu coloco não, né? Que eu Aham. peço para as pessoas, eu indico fazer de verdade, é sempre oferecer um algo a mais. Padaria, por exemplo, é um dos poucos negócios que você é capaz de triplicar o valor da venda facilmente. Por exemplo, vou chegar para você, você está no balcão de uma padaria, eu vou chegar para você e falar, eu chego meio sem criatividade, né? Chego cansado do trabalho, 6 horas da tarde, me vê 10 pães e 200 gramas de queijo. Você vai lá, pega, só isso, senhor. Só, obrigado, obrigado. Sabe o que vai acontecer quando eu chegar em casa? Minha mulher vai me mandar ir no mercado, porque eu esqueci disso, disso, daquilo, ou eu vou pedir um iFood, alguma coisa assim, e vou ter que Sim, gastar mais. Então, para começar, que você oferecer um algo a mais é um favor que você está fazendo para essa sim, pessoa. Mas aí, vamos lá. Nessa simulação, a gente está falando de uma venda de 10, 15 reais, 10 pães e sim. 200 gramas de queijo, não sei. Mas, de repente, você, como atendente, você fala assim, olha, acabou de sair o pão de queijo, quer aproveitar e levar para as crianças em casa? Tem esse bolo aqui também gostoso. E as pessoas não negam fogo. As pessoas vão, tá bom, pode pôr e tal. Uma boa parte das pessoas vai aceitando. Olha, tem também tem uma pamonha, que o senhor gosta de pamonha? Ah, gosto de pamonha, pode pôr. Tem esfirra, hoje é dia da esfirra turca, né, não sei o quê. E você vai falando, o cliente vai, de repente, uma venda de 15 reais facilmente se transforma numa venda de 50 reais, 60 Verdade, reais. verdade, Tá aí, isso você mesmo. fez um aumento de 300% na sua venda. Isso é pura técnica, né? Pura É uma técnica. equipe treinada, né? Uma equipe treinada é só para oferecer, né? Oferecer o Isso. cheirinho do pão quente, o cheirinho do pão de queijo ali que saiu na hora, alguma coisa. Um litro de leite, que às vezes, né? Isso, com certeza, se uma padaria que quer se desenvolver, provavelmente ela sabe que 80% das pessoas, que a gente sempre trabalha isso, né? Se ela compra um pão e compra queijo, tem alguma coisa que ela é recorrente nisso, né? Sim. Então, mas para isso, eu não sou da área de panificador, mas é interessante, se o cara compra pão e queijo, teoricamente ele sempre leva mais alguma coisa, né? E o que é Sim. isso? Isso aí tem que ser estudado, né? Tem que ser estudado. Pô, normalmente essas pessoas compram mais isso. E se eu não ofereço mais isso, eu estou perdendo, deixando dinheiro na mesa, né? E aí, você está falando da segunda técnica que a gente ia comentar, que é a técnica do cross-selling. Estou olhando o relógio só para a Sim, gente não. sim. Do cross-selling, que é você fazer uma venda cruzada, você oferecer algo que tenha a ver com o Com pedido aquilo que original ele do queria. cliente. Por exemplo, lá na Anjos Pães, gosto de falar porque é meu cliente Sim. ativo, melhor padaria do Alto Aham. Boqueirão, do Boqueirão da região, Do sul do maravilhosos. Brasil, ainda não, né? Mas enfim, a gente Aham. chega lá e pede o pão e eles oferecem, eu quero aproveitar e provar a nossa pasta, né, o nosso patê, e o patê deles é delicioso, ou seja, é uma venda cruzada. Eu estou comprando o pão, está me oferecendo um patê que vai deixar o meu pão muito mais gostoso quando chegar em casa. Vou agradar a patroa, vou agradar meus filhos e vou fazer uma venda
o meu cliente vai fazer uma compra adicional, Sim, que legal. né? Vou aumentar o ticket. Mas provavelmente, como a Anjos Pães, como ela é uma padaria que tem um consultor lá, eles estudam bastante, eles sabem que o patê sai bastante quando o cara vai pedir essa determinada coisa, né? Por exemplo, Sim, se o cara pega pão, provavelmente ele vai... É interessante oferecer um patê, né? sempre. Não adianta o cara tá querendo comprar um pão. Eu vou chegar lá e ofereço, sei lá, um bolo diferente, um bolo de festa. Não faz sentido, não vai conectar, Não, né? não. Mas o patê conecta. Então, é importante ofertar, mas um produto que tenha relevância Que, com aquilo que tem isso, a tem a habitualidade com aquilo que a conexão, né? pessoa pede, né? Isso. Entendeu? Então é interessante. Mas isso tem a ver com o treinamento, né? Também da A equipe. ver com É, treinamento. E eu sei que parece fácil falar é. do treinamento, mas uma das coisas que você deve fazer com a equipe é tocar o coraçãozinho das pessoas sobre por que elas vão fazer aquilo. Geralmente, nas áreas de vendas, a gente consegue colocar variável. Mas como é que você vai colocar variável com um cara que está vendendo no balcão do É verdade. supermercado? É. Um cara que está Mais vendendo difícil, na né? padaria? É mais difícil. Mas daí você vai no convencimento, você coloca, faz premiações, você reconhece Sim, pessoas, sim. enfim. Tem um jeito, tudo tem um Tudo tem um jeito, jeito. mas você tem que treinar. Você tem que fazer, às vezes, até um trabalho de chato de ir insistindo, né? Só para terminar aqui, essas etapas da venda, né? Os passos da venda que a gente está falando, Jussão. Tá. Então, o contorno, depois que você apresenta o produto, o que você vai encontrar? As objeções. E aí vem a etapa de contorno das objeções. Às vezes você vai ter que falar alguma coisa, tem que estar preparado para essas objeções, né? O que a pessoa vai... nunca esqueço que eu fui num cliente que chegou e falou para mim assim: bom, Marcelo, muito bonito tudo isso que você está mostrando, né? Vou pegar a objeção do cara. Mas, então quer dizer que você vai me ensinar aqui a tocar o meu negócio, é isso que você vai fazer? Pô, se eu não tivesse preparado para essa objeção, quebrava na hora as pernas. Aí eu Sim, falei, tem que de estar. jeito nenhum, de jeito nenhum. Não sou ninguém para te ensinar a tocar o teu negócio. Veja o império que o senhor construiu, tudo isso daqui o senhor construiu. O que eu venho é com um conhecimento diferente do seu, que não concorre com o seu conhecimento aqui. É para agregar ao seu conhecimento, é um conhecimento de gestão. Mas eu jamais vou ser uma autoridade para te falar alguma coisa sobre o seu negócio. É para falar do teu financeiro, do teu RH, te ajudar a melhorar ainda mais o que já é bom. Aí o cara, ele não esperava, né? Falou assim, ah, quer saber? Gostei de você. Ah, tá contratado. Fechou a venda, né? Por quê? Porque não bati de frente, mas também soube sair. A venda, eu costumo dizer que é 90% transpiração e 10% inspiração. E Sim. essa inspiração está muito relacionada ao momento da objeção do cliente. E objeção, na minha opinião, é ouro, sabe? Porque Sim, se o cliente ele faz alguma objeção, na verdade ele tem um desejo de comprar. E é sim. importante você trabalhar aquilo, né? Quando o cara não quer comprar, ele nem manifesta isso, né? Normalmente o cara fala, não, legal, gostei e tal, alguma coisa, e né? Eu tô dando uma olhadinha e não, né? Tô na loja, quer alguma coisa? Não, tô dando uma olhadinha, né? É Sim, clássico, né? Porque o vendedor não está preparado para aquilo, né? Agora, quando o cliente faz uma pergunta, fala, essa cor não é legal, essa aqui não ficou tão... Você sabe, pô, o cara se manifestou interesse naquele negócio, fala, pô, essa daqui não ficou legal, mas eu tenho essa outra peça que vai servir certinho, isso. entendeu? Mas porque é importante. E aí, mas tem coisas que eu volto, para o cara falar, manifestar a objeção, você tem que deixar ele falar. Isso Então, mesmo. numa venda, eu acho que perde quem fala mais e escuta menos, né? É verdade. É Voltamos àquilo. o poder, né? Então, deixa o cara falar, entende, vai deixando, não chega de, ó, não fala tu quer dar uma olhadinha só, por exemplo, o cara vem ver um carro aqui, ó, sinta à vontade, não sei o que, quer dar uma olhadinha, não, né? Olha, traz o cara para um ambiente mais familiar aqui, né, para o cara tomar um café, Isso. entende, deixa o cara conversar, entendeu? E observa para onde o olho dele vai, né? Dependendo de para onde É o olho dele verdade, vai, exato, você faz um comentário sobre exato, aquele step, aquele pneu que enche sozinho quando fura. Sei lá, é. cara, não Ah, não sei. gostei dessa cor? Poxa, mas tem outra, né? Não é Isso. verdade? Aham. Mas é interessante. É Né? isso assim, né? Enfim. Falando desse contorno das objeções, tem que estar Tem que preparado. estar preparado. E aí volta aquela regra, para você contornar as objeções, você tem que confiar e conhecer o teu produto. Sim. Não adianta você ir trabalhar numa empresa que você não concorda com o que ela vende, porque daí você não vai conseguir vender aquilo, né? Por exemplo, você Sim. não gosta daquilo ou você não concorda, você está no lugar errado para a área de vendas. E o ser humano é muito previsível, né? E normalmente as objeções, elas se repetem muito, né?
são Sim. muito parecidas. Por Ó, mais que eu né? seja diferente, né? Naquela determinada área, E né? aí você vai mapeando a área tua área Isso. de E vendas, daí, né? como para você, como a gente está falando em planejamento, eu acho que você tem que ter uma, sei lá, uma árvore de objeção lá que você tem todas as objeções principais ali, trabalhando sempre ela. Treinar a equipe para fazer follow-up, para fazer roleplay sobre aquilo. Vamos trabalhar essa objeção hoje, como que você responde? Não é verdade? Isso mesmo. Porque como a gente está falando de planejamento, sempre venda, preparação, é legal a gente treinar. Poxa, não fui tão bem nessa objeção, como que eu trabalho melhor isso aqui com a minha equipe, né? Não é verdade? Isso mesmo. E olha, uma das coisas que eu mais Né? faço nas empresas de gestão é fazer treinamento do pitch de vendas, né? Isso. É fazer a simulação do pitch de vendas, Sim. né? E parece que as pessoas estão preparadas, mas eu peguei inúmeras situações em que, através das objeções que foram colocadas nas simulações, o grupo cresceu. Porque pega uma pessoa mais experiente que está no grupo, está todo mundo olhando, ele vai trazer um argumento que no dia a dia você não está acostumado a ouvir. E o grupo aprende, é capaz de aprender uns com os outros, né? Uhum. Por quê? Porque tem vendedores mais experientes que podem te ajudar a evoluir, né? Com certeza, vão trocando experiências, né? Vai ajudando. Isso E mesmo. uma empresa de alta performance, né, que desenvolve vendedores, ela treina muito isso, né? Treina muito muito isso. isso. E é característico de uma empresa que ganha, que é muito boa, eles têm muito apurado isso aí, a hora que você vê quando o vendedor responde rapidamente aquela objeção clássica, né? E tal, Isso mesmo, isso né? mesmo, isso Você vê mesmo. que a equipe é treinada. A equipe é treinada, está preparado, né? E responde com segurança. Sim. Até se chega a achar estranho, né? Porque você vê que respondeu tão rápido, está tão preparado, meu Deus. Então, assim, falamos da etapa de planejamento da venda, da conexão à abordagem, falamos da etapa de qualificação do cliente, falamos da etapa de apresentação, apresentar o produto, saber apresentar, agregar valor na venda, falamos da etapa de contornar as objeções, que é a inspiração, né? Tem que estar inspirado para contornar a objeção, total. né? Porque é nessa hora, diz que é quando você toma o primeiro soco que você percebe, Sim. Uhum. né, como é que é a vida, né? Enfim, aí você tem que estar preparado e agora tem que saber fazer o fechamento. Tem vendedor que não sabe a hora de fazer o fechamento, deixa o cliente ir embora. Ah, então tá bom, então dá uma pensada, né? Dá uma pensada, depois a gente conversa. Como dar uma pensada? Não deixa o cliente sair na loja. Eu tenho um cliente meu que não deixa o cliente sair da loja. Ele vai até o final. E às vezes, quando o cliente está saindo, ele. Não. Volta lá, né? O Sim. pessoal do Oriente Médio é muito de fazer isso. Não, vamos conversar. Quando o cliente está saindo da loja, vai lá e puxa de volta, né? Mas por Mas é uma quê? habilidade. Porque não deixa sair da loja, sabe fazer o fechamento. Né? E aí, nessa hora, vou dar um exemplo de saber fechar. Eu tenho um cliente meu que ele fala assim, na hora que o cliente não está fechando, e ele vai tentando entender os motivos. Vamos supor que o motivo seja financeiro, né? Que nem sempre é financeiro, nem sempre é desconto, mas se for financeiro, ele chega e fala assim: quanto é que cabe? Ó, eu quero saber quanto é que cabe na sua parcela. Porque eu vou fazer chegar na tua parcela. Eu garanto para você. Aí isso alivia o pensamento do cliente, que o cliente ele tem um salário muitas vezes, né? Ele não é um empresário, tem uma renda que tal, ele tem ele tem um limite, ele sabe qual é esse limite. Se você chegar no meu limite, aí eu posso fechar contigo. E vai lá e faz o fechamento. Você acha que desconto vende? Depende. Depende do desconto, nem sempre é o que o cliente está procurando. E tem vendedor que já vai direto para o desconto. Recapitular. Você acha que desconto é bom para fechar a venda, não? Tudo depende de qual é o motivo que o cliente não está fechando a venda. Eu acho que o desconto, na minha visão, tá? O desconto é um pouco do desespero de vender, sabe? Eu acho que venda para mim fechamento sempre vai ser a consequência de um bom percurso de todas as áreas da venda, né? Sim. Porque realmente eu acho que o cara compra e ele vai decidir no momento certo de comprar, né? Tem um livro do Daniel Kahneman que é legal, que é o livro lá, Pense Rápido e Pense Devagar, né? Uhum. Rápido e devagar, na verdade, que ele trabalha com dois lados do cérebro, né? Que é o sistema 1 e o sistema 2. Quem sempre toma a decisão é o sistema 1, que é o sistema mais emocional, né? Que ele é mais... Ele não é lógico, ele é intuitivo. E o sistema racional é quem decide a justificativa, né? Por exemplo, e eu acredito realmente nisso, que as pessoas compram pela emoção. Sim. Né? Então, quando a gente trabalha muito esse campo da emoção, vai chegar um momento que você não precisa dar desconto. Você não vai dar desconto porque você trabalhou muito bem, você conheceu aquele cliente, você sabe o que ele quer, aonde que ele quer, quando que aquilo cabe no bolso dele, talvez, né?
Porque o cara já comprou a cozinha lá, sabe? Talvez ele só não tinha decisão, pô, talvez não cabe no meu bolso isso aqui, mas eu vou abaixar a parcela ali, vou fazer em um prazo mais alongado e ele vai, não tô dando desconto, mas estou Sim, alongando um para caber na prazo para parcela. caber na Mas com parcela. certeza ele tem habilidade para saber que as pessoas já compraram aquilo lá. Eles já se viram com aquela cozinha lá, né? É, Na casa deles, entendeu? Ele só eu, usa bom, uma condução para fechar, né? Trabalhou então, muita emoção, sim, né? você tem razão. Eu vou tentar te responder esse ponto de uma forma muito sem julgamento. É, Até porque o desconto varia muito de cliente para cliente e sim. de empresa para empresa, né? O desconto está muito relacionado a qual é o seu limite da negociação. Sim. E para muitas empresas o desconto pode ser uma estratégia, para outras não. Eu tenho vários tipos de clientes, mas tem cliente, por exemplo, nós temos, né? Uhum. Tem cliente que não dá um centavo de desconto, porque ele vê que aquele produto dele é único, que tem valor agregado e não dá um centavo. E essa é uma estratégia, Sim. porque ele não quer perder valor agregado, ele quer valorizar o produto dele. Ele está disposto a perder um cliente por isso, ou vários. Mas eu tenho um cliente que a estratégia é o desconto, e ele fala já no anúncio, só esse final de semana, 50% de desconto. E eu não vou julgar nenhum dos dois tipos, porque esse cara que já anuncia que tem 50% de Verdade, desconto, verdade. ele vende demais, porque ele trabalha com o gatilho da escassez, que o desconto vai Da acabar, urgência, né? da urgência, né? O desconto vai acabar, ou da urgência é só esse final de semana, e do 50% ele consegue chegar até no 60%, mas uma coisa eu te Depende garanto. muito do público, né, que ele está vendendo, do produto, né? Mas uma coisa eu te garanto, Gilson, exatamente. É. Depende do público. Mas ele sabe, apesar de ele estar dando 60% de desconto, isso é uma estratégia dele, e ele sabe muito bem qual é o limite da negociação dele. Ou seja, ele não pega na carne. Ele faz aquilo de caso pensado. Aquela negociação vai dar lucro para ele. Então, por exemplo, mesmo aqui nós, na Top Level, a gente dá desconto. A gente chega a dar. Sim, Só que a gente como sabe muito estratégia, bem o né? nosso limite. Ó, por exemplo, você vai comprar um iPhone, você não negocia o iPhone, né? Você não negocia o preço do iPhone. Você vai lá e aceita e paga o preço. Mas Exatamente. porque é um item muito exclusivo, né? Que ele já é um item, eu digo que o iPhone já é um item de recorrência das pessoas. Hoje todo mundo Sim. tem um e quer trocar, ele aceita. Pô, tem um lançamento, eu aceito pagar aquele valor porque, né? Você não vai negociar, né? Exatamente. Agora, nós afegãos médios, que a gente aqui tá no dia a dia, a gente usa o desconto como uma estratégia, né? Sim. Porque a gente conserva muito a nossa margem aqui, né? Sim. Margem, aqui a gente fala assim, um dos valores maiores nossos é o resultado, né? E a margem pra gente é resultado também. Uhum. A gente dá desconto, mas um desconto estratégico, assim, que a gente sabe quando dá para dar, né? Então, assim, por exemplo, e vende como um bônus, talvez. Fala assim, Gil, se você baixar R$2.000, eu fecho esse carro. Tu fala assim, Marcelo, vamos fazer o seguinte. Então, assim, então eu vou te dar um IPVA, vou te dar uma coisa, mas eu sei que está dentro daquela margem, né? Então, e você vai ficar satisfeito que você está tendo o bônus que você quer e eu estou vendendo dentro da margem porque eu já sei que está dentro do meu preço, né? Isso É um mesmo. desconto estratégico, daí faz sentido, né? Isso mesmo. E detalhe, o desconto Mas não é um desconto kamikaze, né? Que tem muito empresário que pela... não sabe o que está fazendo. E eu diria pela... Está fora do ponto de equilíbrio, não conhece o seu Exato, pela ponto de equilíbrio. emergência, às vezes precisa girar, ele se sujeita ao desconto para fechar um negócio, né? Isso mesmo. Porque talvez não tenha, né? Tá tentando respirar, né? E quantos vendedores isso você conhece que a primeira coisa que ele fala é o desconto? Eu diria que 90%. Uma boa parte, né? Não sei. Ou assim, ou faz assim, né? Faz assim, ó. O cara fala, o preço disso é 100 mil num carro meu. Mas olha assim, mas se quiser eu vou brigar por você, eu vou conseguir um preço mais barato para você, tá? Ó, a parcela tá dando 2.500, mas fica tranquilo, eu vou conseguir 2.300 para você. O cara nem falou nada sobre isso. Não era essa a dor Não era dele. essa a dor, mas o cara já tá falando, né? Já tá falando que eu vou conseguir o desconto, já vou baixar a parcela aqui, entendeu? Por isso que nessa hora do fechamento que a gente tá falando, para saber fazer o fechamento, você tem que ter entendido a dor dele. Sim. Se a dor for o desconto, gente, também, né? E você tiver autonomia, a minha autonomia de quanto, enfim, usa o desconto, tudo bem, né? Agora, se não for essa estratégia, se a dor for outra, que pode ser, a dor pode ser a qualidade. E talvez você tenha que fazer um upselling e vender uma coisa mais cara para ele. Sim. Vender uma cozinha mais cara, porque aquilo lá, ele não é o sonho dele. Então, eu percebi que... Onde mais você pesquisou? Eu pesquisei lá na Móveis, não sei das quantas, lá no bairro Batel, não sei das quantas, que é um bairro chique aqui de Curitiba. Poxa vida. Peraí, vamos fazer o seguinte, eu tenho outras coisas para te mostrar. Ou seja, você vai aumentar o valor da venda. A objeção não era preço. Sim. E ele estava desconfiado até do teu preço. Às vezes o teu preço tá gerando desconfiança, né? Enfim,
Vendas é percepção, né? Venda é percepção e às vezes tem gente que acha que técnica de venda, fechamento é uma técnica de venda que tem que ser usada para todo mundo, né? Isso E às mesmo. vezes você tem que entender que tem produtos que você não conectou tanto, o cliente não serve, e você tem que entender que nem todo mundo serve para ser teu cliente. Isso Ou mesmo. talvez você não fez não percorreu de uma forma correta o negócio, que você tem que falar, é que eu falo, calçar a sandalinha de humildade e voltar lá e começar tudo de volta, né? Negociar novamente com o cliente, entender novamente o cliente e não tentar fazer uma técnica de venda que é onde você vai perder a venda, né? Exatamente. Entra aquela coisa da escutativa. Sim. Sim. Eu vi um caso na internet, o cara ele era vendedor de carro e acabou que o rapaz chegou lá para comprar um carro e ele falou, olha, o carro, acho que o Justo deve saber dessa, olha, esse carro aqui é econômico, esse carro aqui ele faz não sei quanto, a parcela do carro é tanto, é assim, 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 sabe? Só que em nenhum momento ele escutou o cliente. Sim. Ele só estava falando que o carro era econômico. Só que o rapaz ele não estava procurando preço, ele estava procurando segurança, ele estava procurando conforto, ele não estava nem aí se... Ou seja, talvez fosse muito mais interessante para ele uma Dodge Ram, né? Que faz 5 por litro, mas tem verdade. toda uma segurança, um conforto, uma potência, tudo isso. Meu Deus, é ouvir, né? É ouvir, empatia. Lembra que a gente falou que as pessoas compram com o lado da emoção do cérebro? E às vezes o vendedor muito técnico, ele quer falar sobre as características do carro, né? Isso. Daí ele chega e fala, olha, você tá vendo esse aqui tem um som Bose, esse som é bom, esse aqui faz... Olha, esse banco de couro é isso aqui faz aqui, olha, você tá vendo essa roda é não sei o quê, isso aqui tem suspensão, multilink, não sei o quê. O cara quer vender as características do carro, não é isso que eu quero. E o que eu faço com isso, vamos ver né? o que o cara... exatamente. Transforma essas características em benefício. É um bom vendedor, ele sabe transformar característica em benefício. Isso. E adequar para o cliente, né? Eu acho que eu não sou vendedor. Na verdade, todo mundo é vendedor. Pelo menos todo mundo deveria ser vendedor, né? Exatamente. É. Mas, na minha opinião, além da escutativa, deveria ter a pergunta. A pergunta é, o que você procura? Aí a pessoa já vai falar, olha, eu procuro um carro tal, eu procuro um pão tal, eu procuro isso. Então, olha, aqui eu tenho isso aqui para você, isso aqui tem isso, assim, assim, assim. Para ele não perder tempo falando do banco de couro, que o banco de couro foi feito na Arábia, que o Som Buse, ele tem 30 mil não sei o que, dá pra... Sabe, besteira, que o cara não quer. Acho que talvez assim seja muito mais direto. Não, exatamente. Às vezes eu acho que o vendedor bom é aquele que escuta, fala menos e deixa o cliente falar, né? Quanto mais o cliente fala, mais você tem chance de vender. Isso, você está no comando, né? Eu me preocupo quando eu vejo aqui, quando eu sento aqui, porque eu sento aqui na sala e às vezes o vendedor está vendendo ao lado ali, né? Daí, quando o vendedor está falando muito e o cliente está quieto, né? o vendedor está quieto, eu já falo, aí não vai vender. Agora, quando o vendedor está quieto e o cliente está falando, ele está falando, está contando as histórias dele, está falando, pô, essa parcela, eu já comprei um carro assim, ó, meu carro é isso, meu carro, eu usei meu carro é muito... Ele está deixando o cliente falar. E o cliente, quanto mais ele vai falando, porque eu acho... Está coletando, né? Porque o bom vendedor, ele deixa o cliente falar para ter muito insumo, né? E ele transforma aquilo lá em... Né? Tem técnica, tudo tem técnica, obviamente, mas quando ele deixa o cliente falar, ele vai conectando, né? Isso mesmo. Mas é isso aí, né? E por fim, né? Por fim. Então a gente falou desse fechamento. E tem o pós-vendas, né, Gilson? Um bom vendedor, uma boa área de vendas, um bom processo de vendas, tem um bom pós-vendas, que é o acompanhamento depois. Quanto você pode colher de um bom pós-vendas, né? Você se aproxima do teu cliente, você mantém ele próximo, você demonstra interesse, você demonstra um interesse genuíno pelo cliente, por mais que às vezes você também queira saber se está na hora dele trocar de carro de volta, enfim, né? A gente estava falando hoje da gente mapear os nossos clientes que estão terminando o financiamento. Sim. Por quê? Porque, de certa forma, é uma forma de fazer o pós-vendas, mas também de conectar de volta com o cliente. Né? Pós-venda é uma técnica de venda também, né? Eu sempre falo assim, ó, você finalizou o cliente, no meu caso, que o cliente finalizou a venda, assinou o contrato, já começa o pós-venda. E o pós-venda, eu já falo, vendeu, assinou o contrato, a primeira coisa é pegar o quê? Indicação do cliente, naquela emoção, né? E você falou certo, né? Pegar não pedir. Tem que pegar a indicação do cliente. O cliente chegou aqui, você terminou de comprar um carro comigo. A primeira coisa, Marcelo, fez sentido para você?
Gostou realmente? Hoje, você está na emoção que você acabou de comprar. Você está Marcelo, é o aberto seguinte, como eu tive a oportunidade de vender, eu quero vender para mais 5 pessoas igual você, porque eu Sim. quero ajudar essas outras pessoas. Me passa aí 5 contatos teu que tem chance de comprar um carro aí nos próximos meses, mesmo que eu não tenha agora, mas me passa aí. Daí você vai me passar, porque você acabou de comprar e eu vou te dar um benefício, alguma coisa naquilo, e você acaba me dando esse negócio. Já começou o pós-venda aí. Sim. E você já aumentou a tua chance de vender. Sim. E daí, no nosso caso aqui, como a gente trabalha muito pós-venda, é uma arte da gente continuar mantendo o nosso cliente como nosso cliente, né? Porque carro é uma máquina, sempre acontece uma coisa, estraga um detalhe, e a gente tem que ser muito rápido no pós-venda, né? Opa, aconteceu alguma coisa, você tem que ter um cuidado muito maior. Né? Porque o cliente, às vezes, ele está na vulnerabilidade, vender o carro dele, que a gente fala, vende pela emoção, mas vai justificar pela razão. Da hora que ele está lá, aconteceu algum problema, ele vai te ligar, você tem que ser muito rápido, tem que ser tem que ter uma escutativa, mas manter também uma resolução daquele problema, aquela informação que ele precisa. Eu estou tentando aqui, não está conectando esse negócio. Calma, seu João, você faz isso aqui é Bluetooth, faz isso, faz aquilo. Mostra para ele aquilo que faltou de informação e ele vai deixando claro para ele. Entendeu? Isso mesmo, isso mesmo. Eu vejo que o pós-vendas ele tem duas vertentes, né, gente? Até para a gente encerrar aqui os passos da venda, mas a primeira é você mandar mensagem para ver como é que está o produto, para manter conectado, para demonstrar interesse. E a segunda é dar uma boa assistência caso dê algum problema. Sim. Tanto no produto quanto no serviço, saber se o cliente está indo bem. Por uma informação com o produto, adicional, né? que ele precisa no uso daquele produto, não é verdade? Isso. Às vezes é só saber usar aquele produto que ele precisa, não é verdade? Isso, ou seja, dá um apoio no sentido de manter conectado, se interessar pelo cliente, ou se deu algum problema, você ter uma boa retaguarda, né? Uma boa infraestrutura. Nessa hora da infraestrutura, você também tem que analisar qual o teu índice de incidência de pós-vendas para assistência técnica. Verdade. Se isso está acontecendo demais, a tua empresa não pode ser uma empresa de assistência técnica. Se você está tendo 40%, 50% das tuas vendas está dando assistência técnica, poxa, o teu negócio vai começar a dar prejuízo. Isso é em produto e em serviço, né? Por exemplo, eu fui no dentista esses dias fazer fazer um negócio no meu dente lá, e daí, como eu instalei uma faceta no dente, né? E daí a minha dentista, ela ficou a semana inteira me dando informação sobre aquilo, sabe? Olha, agora você usa isso, você faz aquilo, essa escovação assim. Cara, é legal, porque ela já tinha vendido para mim, mas ela continuou mantendo aquele contato genuíno, né? Uma mulher, quando vai no cabeleireiro, na verdade, Yasmin, né? Vai no cabeleireiro, ela fez o cabelo, poxa, nem toda cabeleireira, quando ela termina de fazer aquele corte, fazer aquele penteado, ela manda informação, para você conservar teu penteado, é legal você fazer depois isso. Que você saiu da loja. Cara, é legal, isso é um pós-venda que você conecta com o teu cliente e fala, poxa, ela se preocupa realmente. É verdade. Porque o uso daquele imagina, um cabelo, olha, digamos assim, o marketing que aquilo, não, onde você fez o cabelo? Eu fiz com a Dona Maria, com a não sei o quê. É cara, se você fez muito bem e cuidou do teu cliente, o cliente vai falar com muito cuidado disso, né? Verdade. É verdade. O pós do cabelo faz toda a diferença. Faz toda a diferença, não é verdade? O que acontece muito, eu tendo um pouquinho de cabelo também, tem muitas mulheres que têm um tipo de cabelo, por exemplo, liso e quer cortar o cabelo repicado. Olha só. Ela tem que saber que, para ela fazer aquele corte, ela vai ter que estar com o cabelo sempre escovado. Porque se ela ela continuar com o cabelo liso, vai ficar um monte de camada feia, horrorosa no cabelo. Ela vai falar, nossa, o que você fez no meu cabelo? Então, sempre manter o cliente informado daquilo e manter um pós-venda faz toda a diferença. Como é importante, não é verdade? Você deu um exemplo. Verdade. Né? E te ajuda a vender mais, né? Porque conecta, a pessoa ela vai se afeiçoar a você. Sim. Você falou já no começo da live, a gente vende de quem gosta da gente, para quem gosta da gente. Poxa, você vai comprar de volta dessa pessoa. E é muito mais barato você vender para aquela pessoa que é teu cliente do que você buscar no mercado outro novo cliente, né? É o CAC, na verdade. Custo de aquisição do cliente. Custo de aquisição muito mais barato. Custa muito menos você trazer a recompra. A gente não falou de tudo que era para falar, Gilson, mas já deu uma hora. Mas a gente pode continuar falando sobre isso. A gente não falou das técnicas de venda a fundo. Sim. E tem muito mais coisas de venda para falar. A gente pode falar na semana que vem, alguma coisa. Vamos conversar, que legal, uma técnica muito legal. É isso aí. E outras também. Nos vemos novamente, então, nesse mesmo bate-local, né, Gilson? Na próxima quarta-feira, às 19 horas. Obrigado, gente. Valeu. Isso aí.